Você já parou para pensar como duas guerras, separadas por apenas 20 anos, foram capazes de mudar completamente o mundo e a vida de bilhões de pessoas? Hoje, vamos viajar pela história das guerras mundiais para entender como tudo começou, como explodiu e como isso ainda afeta você hoje. Então, fica até o final, porque essa história é simplesmente inacreditável. Imagine acordar em um mundo onde, em poucos dias, fronteiras desaparecem, cidades queimam, impérios desmoronam e decisões tomadas por homens em salas fechadas colocam a vida de milhões de pessoas em jogo. Um mundo onde a humanidade descobriu duas vezes até onde pode ir para se destruir e até onde precisa lutar para sobreviver. Essa é a história das guerras mundiais. No final do século XIX, o planeta parecia caminhar para uma era de desenvolvimento contínuo. As cidades estavam iluminadas pela eletricidade, fábricas produziam como nunca antes e a ciência prometia transformar a vida humana. Mas enquanto a população acreditava que vivia em tempos de progresso e estabilidade, os países europeus alimentavam rivalidades profundas. Impérios disputavam territórios na África e na Ásia, investiam em seus exércitos e navios de guerra e criavam alianças que mais pareciam armadilhas diplomáticas. A Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, deixavam claro: se uma nação entrasse em guerra, várias outras seriam forçadas a entrar também. O mundo estava amarrado por fios tensos, esperando o menor movimento para romper. Esse estopim veio em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em Sarajevo. O ataque, realizado por um nacionalista sérvio, não deveria ser mais que um incidente regional, mas ultimatos, ameaças e alianças automáticas criaram um efeito dominó que fez a Europa mergulhar em guerra. A Primeira Guerra Mundial começava. A guerra trouxe algo nunca visto: uma máquina de destruição industrial. Soldados morriam aos milhares em trincheiras lamacentas, onde ratos, fome e doenças eram tão mortais quanto as balas. Metralhadoras, tanques iniciais, lança-chamas e gás venenoso transformaram a batalha em um inferno mecânico. Em Verdun e no Somme, centenas de milhares morreram sem que quase nada fosse conquistado. Pela primeira vez, a humanidade viu que podia destruir não apenas inimigos, mas a própria esperança. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos deu novo impulso aos aliados. Enquanto isso, a Rússia deixava a guerra devido à revolução que derrubou o czar. Finalmente, em 1918, a Alemanha, enfraquecida, assinou um armistício. No ano seguinte, o Tratado de Versalhes impôs punições severas à Alemanha, destruindo sua economia e ferindo profundamente o orgulho nacional. Muitos acreditam que o tratado não encerrou uma guerra apenas, preparou a próxima. A década de 1920 trouxe avanço tecnológico e cultural, mas também caos econômico. Na Alemanha, a inflação era tão absurda que as pessoas precisavam de carrinhos de mão cheios de notas para comprar pão. Neste cenário desesperador, um nome ganhava força: Adolf Hitler, um veterano frustrado, com grande habilidade oratória e uma ideologia radical que prometia restaurar a glória alemã. A crise mundial de 1929 agravou tudo. Governos quebraram, desemprego explodiu e o extremismo político avançou. Hitler assumiu o poder em 1933 e rapidamente transformou a Alemanha em um estado totalitário. Enquanto isso, a Itália fascista buscava expansão territorial e o Japão, militarista, avançava pela Ásia. O planeta
voltava a ferver. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, mostrou ao mundo uma nova forma de ataque, rápido, coordenado e praticamente impossível de conter. França, Noruega, Holanda e Bélgica caíram em poucos meses. Em 1941, Hitler invadiu a União Soviética, abrindo a frente mais sangrenta do conflito. No mesmo ano, o Japão atacou Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a entrar na guerra. Dessa vez, o conflito foi realmente global. Batalhas ocorreram nos desertos africanos, nas selvas do Pacífico, nos céus da Europa e no gelo soviético. Bombardeios transformavam cidades inteiras em cinzas. A tecnologia trouxe armas mais rápidas, veículos mais eficientes e estratégias mais brutais. No entanto, nada chocou tanto quanto o Holocausto, o genocídio sistemático organizado pelo regime nazista. Milhões foram assassinados apenas por sua origem, crença ou condição física. Um dos capítulos mais sombrios da humanidade. A virada da guerra veio entre 1943 e 1944, a derrota alemã. Stalingrado marcou o início do fim para Hitler. No dia D, em 6 de junho de 1944, tropas aliadas desembarcaram na Normandia e iniciaram um avanço que levaria ao colapso do Terceiro Reich em 1945. Cercado e sem saída, Hitler tirou a própria vida. Pouco depois, a Alemanha se rendeu, mas no Pacífico, o Japão ainda resistia com força. Para evitar uma invasão que custaria milhões de vidas, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A devastação foi total e o Japão se rendeu poucos dias depois. A Segunda Guerra Mundial havia acabado. O mundo emergiu irreconhecível. Mais de 70 milhões de pessoas morreram. Impérios coloniais ruíram. A economia global precisou ser reconstruída e duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética menos, deram início à Guerra Fria. Uma disputa silenciosa, mas constante, que moldaria as décadas seguintes. As guerras mundiais mudaram tudo: fronteiras, política, ciência, cultura e a forma como as nações se enxergam. Elas deixaram marcas profundas e lições duras sobre o custo da ambição, do ódio e do poder sem limites. Até hoje, o mundo vive sob as consequências desses eventos e sob o lembrete de que não podemos permitir que a história volte a caminhar para o abismo. E se você gostou desse vídeo e quer mais histórias profundas como essa, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.